Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Daremos início a esta live com o Reverendo Hernandes. Eu irei estar chamando ele e iniciaremos então esta programação para a honra e glória do Senhor. Fala, Rômulo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Que bom, meu filho. A, Você está em Belo a Horizonte? princípio, eu estou em Vitória, Ah, que beleza. Desde quando iniciou esta pandemia, Certo, prevendo que iria demorar, eu peguei minhas coisas, meu material e vim para Vitória. tá certo. O seminário, então, E tá tenho de assim, recesso, né? continuo as aulas via plataformas virtuais, via Skype no caso. Tá certo, tá certo. Deus te abençoe. Amém. Eu, a gente, primeiramente, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, em Belo Horizonte, é um privilégio ter o Senhor conosco, o Obrigado. Senhor nos atendeu o pedido. E, a princípio, a gente quer trabalhar o tema de família. Estamos no mês de maio e é Perfeito. um tema muito importante. Pois não. Aproveitando também, eu quero saudar, me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo. Eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória, o pastor Hernandes também é pastor. E estou estudando em Belo Horizonte no seminário. Tenho contribuído com a Igreja Presbiteriana Santa Cruz, que é com quem nós estamos realizando esta live. E, então vamos dar início a esta live. E eu inicio lendo um texto do Salmo 127, versículo 1, dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Reverendo Hernandes, hoje muito se debate sobre família. Leis tentam ser aprovadas, querendo redefinir a família, materiais tentam trazer novas definições de família. Mas o que de fato é família? Qual a definição de família e onde podemos assegurar essa definição, tendo uma base sólida? Obrigado, Rômulo, pelo convite. Obrigado pelos irmãos da igreja de Belo Horizonte. E obrigado por este assunto tão importante, atual, necessário, e também pela pergunta. É claro que a sociedade humana não segue o mesmo padrão que nós cristãos seguimos. Eles não têm um referencial absoluto como nós temos. Eles não têm a mesma cosmovisão judaico-cristã de família que nós temos. Eles não pautam a sua conceituação, seja de família, seja de trabalho, seja de dinheiro, seja da vida, como nós pautamos. Então, nós temos a palavra de Deus como a nossa normativa, como a nossa regra, como a nossa baliza, como a revelação de Deus acerca da criação do mundo, acerca da criação do homem e da mulher, acerca da instituição do casamento, acerca dos valores da família. Então, família é uma instituição divina. Família é uma instituição que serve de base fundamental das outras relações, seja na igreja, seja na sociedade civil, seja nos organismos sociais de forma geral. Então, o que é família? Família é quando um homem e uma mulher se amam, constituem casamento, podendo ou não ter filhos, porque casais que não têm filhos são a família completa, né? Então, os filhos são herança de Deus. Muitos casais não têm a possibilidade de gerar filhos biológicos, mas podem adotar filhos
e podem ter filhos do coração. Então, nessa relação de amor, de fidelidade, de respeito, de companheirismo, de cooperação entre homem e mulher, marido e mulher, e quando vêm os filhos, esta relação harmoniosa que tem como finalidade demonstrar a relação mais sublime da Trindade e a relação mais preciosa de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo, é aquilo que nós temos de princípios, de valores, de normas, de balizas para a nossa conduta. E a família cristã, de certa forma, vai ser um grande elemento de transformação da sociedade, porque a educação começa no lar, não é o Estado que educa, quem educa é a família, quem educa é o lar. Então, nós não podemos aceitar nem concordar com esta ingerência do Estado, querendo redefinir família, querendo redefinir casamento, querendo redefinir a educação dos filhos. Esse papel compete à família, assim nós entendemos. Muito obrigado. O senhor tocou pela adoção e nós, como cristãos, nós somos membros de uma grande família de filhos adotivos. Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Verdade. Essa família se chama a Igreja. Verdade. E a Igreja, conforme o Catecismo Breve de Westminster, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E nós concordamos com isso. Eu sei que o senhor também concorda com isso. E no âmbito familiar, como podemos glorificar a Deus no âmbito familiar, dentro de casa, sobretudo neste momento de pandemia que estamos vivendo? Obrigado, Romulo, pela sua pergunta. Veja bem, a Bíblia entende que nós não devemos departamentalizar a nossa vida entre secular e sagrado. Toda a nossa vida deva ser vazada pelo sagrado. Então, é aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Então, nesse sentido, esse som está vindo daí ou daqui? Foi minha mãe que aproximou aqui. Tá bom, tranquilo. Então, veja bem, nesse sentido, tudo que nós fazemos, desde as coisas mais comuns, como comer e beber. E aí Paulo engloba tudo. Façais qualquer outra coisa. Aí você descansa, você tem lazer, você trabalha, você viaja, você compra, você vende, você lucra, você desfruta. Tudo que você faz precisa ser vazado, precisa ser passado pelo filtro desta motivação sublime maior que é a glória de Deus. Ainda Colossenses 3,17 diz que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, você disse nesse momento de pandemia, como é que a família pode glorificar a Deus? Primeiro, através de uma convivência saudável, harmoniosa, de amor, de respeito, de tolerância, de paciência, de resignação, de cuidar uns dos outros, de ter cuidado nas palavras, nos gestos, nas atitudes, nas ações, nas reações, porque veja você que na correria da vida que todos nós estávamos envolvidos, agora de repente somos empurrados para dentro de quatro paredes, para dentro do lar. Muitas famílias usavam o lar como dormitório, outros como dormitório e restaurante, outros às vezes como um hotel que você vem de vez em quando. Mas agora a família toda está reunida dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, convivendo mais tempo. E isso implica, de certa forma, num novo aprendizado, numa repaginação das relações familiares. Há muitas famílias hoje que estão sendo agredidas, pessoas agredidas, dizendo, eu estou fadada a viver isolado socialmente com alguém que está me agredindo. Então, a família cristã glorifica a Deus quando ela, nesse recolhimento social, nesse isolamento social,
cooperam uns com os outros e possibilita que a relação seja mais feliz, mais harmoniosa, mais respeitosa, a fim de que esse isolamento não seja mais uma carga, mas seja um lenitivo, seja um bálsamo, né? Mais do que isso, a família pode glorificar a Deus quando ela também vive não só para si, quando ela também olha para fora das suas janelas, das suas portas, para socorrer as pessoas necessitadas. Esse é um tempo de muita necessidade, de muita carência, de muita necessidade de socorro. E a família que tem mais precisa repartir com a família que tem menos. A família que tem mais precisa contribuir para aquela família que tem menos. É por isso que as igrejas hoje estão tão envolvidas, e louvado seja Deus por isso, com a ajuda aos necessitados, com cestas básicas, com remédios. Então, é hora das famílias que estão aí reclusas por imposição da lei e talvez até mesmo por necessidade de prevenção da saúde, continuarem sendo fiéis às suas igrejas, fiéis a Deus através das suas igrejas, entregando dízimos, as ofertas, e mais do que isso, trazendo ofertas generosas para que as igrejas possam possibilitar a chegada de alimento, não só para as famílias domésticas, mas para outros que estão passando necessidade e precisam do braço estendido da igreja, numa demonstração de amor, de bondade, de misericórdia. Louvado seja Deus. Que nós entendamos de fato que o nosso chamado à generosidade, à diaconia, sendo um chamado não só aos oficiais da igreja, mas a toda a igreja, sabendo que tudo que nos é dado é mordomia de Deus, tudo está emprestado a nós, e precisamos de fato ter esse ministério da mordomia cristã. Mas, reverendo Hernandes, o senhor tocou num assunto muito importante sobre a violência doméstica. Como nós, como cristãos, podemos atuar neste âmbito? Veja bem, eu acho que pressupõe que nós não somos protagonistas da violência. Pressupõe que nós não contribuamos para o aumento dessa estatística triste, vergonhosa e lamentável. Você bem sabe, como um jovem estudioso que você que aqui no Brasil, um terço das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, pelo ex-noivo, pelo ex-namorado. Um terço. Isso é gravíssimo, porque, na verdade, isso significa que há muitas famílias disfuncionais, há muitas famílias que são um território perigoso e minado de violência, onde as relações não são saudáveis, onde não se pensou bem na hora de começar um namoro, na hora de assumir um noivado, na hora de firmar uma aliança de casamento. Então, esses casamentos que são feitos, muitas vezes, são a reflexão necessária, ou por outros interesses, ou por paixões que são um fogo de palha, mas não tem duração, porque não está calcado nem naquilo que você leu. Se o Senhor não edificar a casa, Deus não é o fundamento, Deus não é a referência, nem muito menos as verdades de Deus servem como baliza. Essas famílias correm muitos riscos da disfuncionalidade e caindo, então, nesta vala profunda e nada agradável da violência doméstica. A igreja pode ajudar nisso no sentido de ser portadora da mensagem da reconciliação. A igreja precisa ser fiel e relevante na sociedade, respondendo perguntas que as pessoas estão fazendo, atendendo a necessidades que as pessoas estão tendo de imediato. Então, a pregação do evangelho, ela precisa expor todos os aspectos das escrituras, o aspecto doutrinário, o aspecto do consolo, o aspecto da exortação, o aspecto do ensino. Então, na medida em que a igreja, sobretudo na época hoje, em que as redes sociais estão aí disponíveis e sendo usadas de maneira profissional e, ao mesmo tempo, com toda a sabedoria de Deus, a igreja está contribuindo
para que estas informações do que é família, do que é casamento, do que é comunicação no lar, do que é relacionamento saudável, chegue a todas essas pessoas e elas possam encontrar na palavra de Deus uma prevenção, uma profilaxia, um remédio interventivo também para a cura dessas relações adoecidas. Muito obrigado, reverendo. Resposta inteligentíssima e bem fundamentada na Sagrada Escritura. Eu quero aproveitar este momento para fazer uma saudação aos meus colegas de classe que estão acompanhando lá do Seminário Presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Meu abraço. Eles muito lhe admiram. Eles muito lhe admiram. E, em especial, um jovem chamado Jean Márcio Soares, ele é da igreja do reverendo Fábio, lá do Guará 2. E aprove a providência unir ele como meu companheiro de turma. Que bonito, que bonito. E a gente tem criado bons relacionamentos que vão permanecer por todo o ministério. Mas voltando ao nosso assunto família, reverendo, sim. Qual o que o senhor pode dar de conselho a famílias que estão agora nos ouvindo, mas que estão desesperançadas, estão amedrontadas? Onde elas podem encontrar segurança? Onde podem encontrar esperança para a alma delas? Obrigado, Rômulo, por esta pergunta. E antes de respondê-la, eu quero também cumprimentar os seus colegas de turma, cumprimentar os seminaristas do nosso conceituado seminário, Denoel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte, e cumprimentar também aos demais seminaristas dos outros seminários da nossa querida igreja. Bom, é claro, Rômulo, que quando nós fomos transformados de escravos em livres, de homens sem esperança no mundo, para termos uma viva esperança, nós não perdemos a nossa humanidade. Nós estamos neste mundo sujeitos aos mesmos percalços, às mesmas adversidades que todas as pessoas. A vida cristã não é uma estufa, a vida cristã não é uma colônia de férias. Nós estamos também num mundo caído, sujeitos às mesmas dificuldades e intempéries da vida. Por isso, também nós somos sujeitos ao medo. O empresário está com medo, o comerciante está com medo, aquele empregado que na maturidade da vida, já estabilizado na sua empresa, e já foi despedido ou tem perspectiva de ser despedido, está preocupado, está com medo. Então, a Bíblia não proíbe você ter medo. É por isso que Deus, que nos conheceu, porque nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e sabendo da nossa vulnerabilidade humana, repete reiteradas vezes, e a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. O salmista, no Salmo 56, versículo 3, diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Ele não descarta a possibilidade de ter medo. Ele não diz que ele está além, acima do medo. Faz parte da própria vida humana o medo, né? Porque existe o medo bom e o medo ruim. O que é o medo bom? Se nós não tivéssemos medo nenhum, nós poderíamos entrar em lugares perigosos, nocivos, e poderíamos trazer sérios e graves riscos para nós. Então, o medo é uma espécie de freio de mão. O medo é uma espécie de preventivo contra aventuras perigosas, né? Agora, qual que é o medo ruim, o medo negativo? É o medo da incredulidade, é o medo da desconfiança, é o medo da incapacidade de crer que Deus é soberano, que Ele é quem me sustenta, Ele é quem me dá a vida. Como Paulo disse lá em Atenas, nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele é quem nos dá a respiração e tudo mais. Então, em me vindo o temor, quando o temor chega ao coração, ou por causa da saúde abalada, ou com medo de uma contaminação desse vírus, ou aquele que já foi contaminado com medo de precisar de um aparelho mecânico para
dar ar aos seus pulmões, ou aquele empresário que está nos ouvindo e que está preocupado porque não tendo lucro, não tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro no caixa, não consegue pagar os funcionários, não consegue pagar os funcionários, também a empresa para, ele quebra. Então, é claro que o nosso empresariado está preocupado. É claro que os comerciantes, que já estão há praticamente 2 meses de portas fechadas, alguns até mais, estão preocupados, porque eles têm contas a pagar e as contas vão vencendo. É claro que o empregado está preocupado, porque nós vamos ter uma recessão dramática no Brasil, uma onda de desemprego violenta no Brasil. O governo está se endividando mais e mais para atender a emergência. Então, nós vamos sair desta crise com uma recessão econômica histórica, que talvez já está claro que foi pior que a de 2008. Então, é claro que tudo isso nos atinge, porque somos humanos. Estamos aí nesse mundo. Agora, aí entra a fé. Aí entra a fé. Aí entra a confiança. Como diz o profeta Abacuque, ainda que não tenha produto lá na oliveira, ainda que não tenha gado no curral, ainda que tudo esteja devastado, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É você saber que Deus é fiel. E se Ele cuidou de nós até aqui, antes da pandemia, Ele vai cuidar durante a pandemia e depois da pandemia. Então, é um momento de exercer a fé. E fé é a certeza e a convicção daquilo que você não vê, mas que você sabe que existe, porque você crê no Deus do impossível. Amém, amém. Estamos chegando aos minutos finais e eu gostaria de terminar esses minutos finais em nome do pastor Ronaldo Albino, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, em Belo Horizonte, que a você, querido ouvinte, que é de Belo Horizonte, quando passar essa pandemia, quiser nos visitar, ela fica na rua José Joaquim da Mata, no número 332. Inclusive, reverendo, ela fica perto da Oitava Igreja, um bairro um pouco mais acima. Maravilha. O senhor também está convidado a estar conosco quando puder. É um privilégio, será um privilégio. Reverendo, obrigado. Reverendo, nesses minutos finais, eu gostaria que o senhor desse um resumo do que é o Evangelho, sobretudo para a família. Muito obrigado, Rômulo, pela oportunidade. Minha gratidão aí ao pastor da igreja de Santa Cruz, aos membros da igreja e ao povo de Deus nessa rica, promissora e bela cidade de Belo Horizonte. Veja bem, o Evangelho ele poderia ser resumido num nome apenas. E esse nome é Jesus. O Evangelho é a boa nova acerca de Jesus, o Filho de Deus, nosso Redentor. O Velho Testamento é uma preparação para a chegada de Jesus. O Novo Testamento é uma descrição do nascimento, da vida, dos ensinos, dos milagres e das obras de Jesus. Maiormente a sua obra vicária, sua morte na cruz e a sua ressurreição, a sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo e a doutrina de Cristo, conforme ensinada pelos seus santos apóstolos. Então, o Evangelho, ele está centrado na pessoa de Cristo e na obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário, para nos trazer salvação e vida eterna. A família precisa de Cristo, porque uma família pode ter todas as coisas boas deste mundo: segurança, dinheiro, saúde, amigos, prestígio. Mas se falta Jesus, falta o principal. Então, a maior necessidade do homem, o rico e o pobre, o doutor e o analfabeto, o grande e o pequeno, o homem urbano e o homem rural, o homem que tem influência na sociedade e aquele que é anônimo na sociedade. Todos, sem exceção, carecem da graça de Deus. E esta graça está enfeixada na pessoa bendita do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, reverendo, por essa oportunidade de estar conversando com o senhor, de tratar sobre este assunto.
Quero mais uma vez demonstrar meu carinho pelo Senhor, que Deus abençoe o ministério e, sobretudo, tem sido uma bênção estas lives que o Senhor tem disponibilizado. Amém. Que Deus te muito abençoe. Amém. Muito obrigado, Rômulo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe aí a sua presença na sua casa, em Vitória, nesses dias. Que Deus abençoe a nossa querida igreja lá de Santa Cruz, em Belo Horizonte, a nossa querida igreja, a primeira igreja presbiteriana em Vitória. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu carinho e meu abraço a todos. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.